Bom dia, Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, povo abençoado por Deus. Que a paz do Senhor Jesus esteja conosco nesta manhã abençoada, neste dia que o Senhor preparou para nós. Nós entramos na presença do Senhor, agradecemos por mais uma oportunidade que Ele nos dá de juntos meditar na palavra dEle. E nesta manhã eu quero consagrar as nossas vidas, este momento, consagrar o nosso trabalho ao Senhor, a nossa família, nossas idas e vindas, que o Senhor esteja na direção de tudo, que o Espírito Santo ele vai adiante de nós, desembaraçando tudo que tiver embaraçado, tirando os empecilhos, que ele vai abrindo as portas que tiverem fechadas, em nome de Jesus. Eu vou ler aqui um trecho que fala assim: Pai. Quem é o Pai? O Pai é Deus. Refere-se ao Pai como Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é a fonte de toda a vida e autoridade. E Deus, que veio como Filho, Jesus, Filho de Deus, coeterno e coigual com o Pai. Ele é o Salvador, o Messias prometido e o mediador entre Deus e a humanidade. E Deus como Espírito Santo, A Bíblia descreve o Espírito Santo como a terceira pessoa da Trindade que habita nos crentes e capacita a viver uma vida santa. Ele é o consolador, guia e o santificador, Embora a Bíblia não mencione essa palavra Trindade, Mas nós sabemos que Deus, ele é como Pai, o Criador de todo o universo, O Filho, ele veio como homem aqui na terra, mas ele é Deus. Em nenhum momento eu posso mencionar que Deus é divisão, Que Pai, Filho e Espírito Santo é divisão. Ele é um Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus, Porque ontem eu recebi um questionamento aqui, que a gente não pode falar em Pai, Filho e Espírito Santo, que ele é um só, e jamais, em nenhum momento eu nunca mencionei aqui, nunca vou mencionar que Deus é divisão. Ele veio, ele é como Pai, que é Criador, Deus Criador, Filho, que veio como humano aqui na terra, mas 100% Deus e 100% homem. Ele sentiu também as dores que nós sentimos, As necessidades humanas Jesus sentiu. Ele só não pecou, porque Deus ele não peca, não erra. Mas Jesus sentiu as dores que nós sentimos, As humilhações, Os açoites, ele sentiu como Deus e enviou o Consolador Espírito Santo, que também é Deus. E eles estão coligados, um com a vontade do outro. É o mesmo Deus. E em nenhum momento ninguém pode mencionar que ele é divisão. Jamais, Mas vamos prosseguir com a palavra hoje que está no Evangelho de Lucas, capítulo 10, os versículos do 38 ao 42, Na casa de Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouviu a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. Então, aproximando-se, disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta,
está ansiosa e afadigada com muitas coisas, uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Louvado seja Deus, aleluia. Essa história, ela narra o episódio em que Jesus visita a casa de Marta e Maria, E nós sabemos que Jesus, ele amava ali o lar, de Maria, Marta e Lázaro, que eram seus grandes amigos, E ele gostava de se hospedar, Quando ele estava ali, ele passava ali, porque a casa deles era apenas 3 quilômetros da capital dos judeus. Ali Jesus encontrava sempre um afetuoso acolhimento. Então, quando ele passava por ali, ele sempre visitava seus amigos, porque ele era muito bem recebido, recebia um afeto, Nós temos feito isso, acolhido Jesus dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Quando nós tiramos o nosso tempo, damos o melhor do nosso tempo para Jesus, Ele se alegra, como ele se alegrou ali de Maria. Não que seja errado, fazer como Marta, ser uma qualidade, Marta, ela preocupada com os afazeres domésticos, reclamava com Jesus que Maria não ajuda. Jesus responde que Maria escolheu a boa parte, que é passar tempo com ele, ouvindo seus ensinamentos, enquanto Marta estava sobrecarregada com muitas tarefas. Quem sabe você hoje está se sentindo assim, sobrecarregado. Continue nos seus afazeres, continue limpando a sua casa, continuamos trabalhando, mas vamos tirar também um tempo do nosso tempo, dar o melhor do nosso tempo para Deus. Aleluia! Em uma de suas visitas ali, Marta acabou se exasperando com a folga de sua irmãzinha, pois esta, em vez de ajudá-la com os deveres de casa, ficava fazendo sala para visitantes, não se importando com que ela fizesse tudo sozinha. Marta era uma mulher laboriosa, era daquelas que gosta de tudo arrumadinho, tudo limpinho, tudo cheirosinho. Isto é qualidade, não defeito. Dá até para imaginar Marta muito agitada, com os cabelos desalinhados, avental molhado, buscando água no poço, lavando o chão da cozinha, preparando o quarto de hóspede e enchendo a casa com o aroma de uma deliciosa e caprichada refeição que preparava com carinho para o seu ilustre visitante. Dá para imaginar isso, sobre Marta. O encanto de uma mulher dedicada não acaba nunca, mesmo quando seus cabelos branquinhos indicam que Jesus está na hora. Ela sossegar. Ela continua com a sua disposição a servir. Como é gostoso comer o pão que a vovó faz, não é mesmo? Ninguém consegue fazer um arroz e feijão igual ao dela. Por que será? O bolo de fubá, então, ninguém é capaz de limitar sempre que os netinhos chegam. Tem algo gostoso esperando por eles. A vovó não se cansa nunca. Marta era desse tipo de mulher, sempre pronta para servir, para fazer, para agradar, para resolver situações. Maria, indiferente às preocupações e correria da irmã, permanecia sentada aos pés de Jesus, curtindo estar em sua presença. Isso não quer dizer que Maria fosse relaxada, preguiçosa ou indiferente às necessidades de Jesus.
mas ela estava tão feliz com a visita de seu Salvador que sequer tinha tempo para pensar em outra coisa, né? Então Jesus estava ali a passeio, né? Foi visitar os amigos. E eu acredito que Maria deve ter pensado: aí eu vou ter outro tempo para fazer depois que ele sair, né? Depois que a presença dele não estiver mais aqui, eu vou ter tempo para fazer essas outras coisas, né? Mas Marta se preocupada em a visita, ver tudo preparado, né? Isso não é defeito, é qualidade, né? Ser limpinha, organizada, né? Mas nós temos que tirar um tempo do nosso tempo para estar sós, né? Jesus, ele falou: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que ele está em secreto e te ouvirá. Como que nós vamos falar com Jesus com a nossa mente tão cheia, tão ocupada, preocupada? A gente não consegue, né? Nem a gente, às vezes, vamos falar, às vezes nem percebemos o que nós estamos falando com Jesus. E até para falar com ele temos que saber o que vamos falar também, porque a palavra ela tem poder. Tudo que nós falamos pode ter um peso no mundo espiritual. E às vezes quando Jesus diz que se nós pedimos algumas coisas e não recebemos, é porque pedimos mal, né? Vamos aprender também a pedir, né? Estar com o tempo a sós com Jesus, falar com ele e também ouvir a voz dele, né? Ouvir a voz de Deus. Os profetas conseguiam ouvir a voz de Deus, porque quando eles iam falar com Deus, eles se retiravam, se ausentavam do meio da multidão, ia falar. Jesus também, quando ia falar com Deus, ele se ausentava do meio dos discípulos e ia falar com o Pai. E ali ele conseguia ouvir a voz do Pai. Então, nós temos que estar na presença de Deus, né? Pedir ao Senhor que derrube as escamas que estão nos nossos olhos, nos abre, né? Nos dê um direcionamento espiritual para que nós venhamos ver além da aparência. Aleluia! Mas ela estava tão feliz, né? Maria, ela estava tão feliz com a visita do seu Salvador que sequer tinha tempo para pensar em outra coisa. Nem mesmo quando tomou a bronca de sua irmã, ela se preocupou em mudar de lugar e de atitude, né? E quantas vezes somos criticados? Tem pessoas que vai para Deus, vai para a presença de Deus e sai porque não aguenta a pressão. É muita pressão psicológica. Às vezes nós começamos a fazer um trabalho desse aqui que nós estamos fazendo e vem comentários maldosos, críticas que às vezes quer nos desanimar, mas nós temos que ser persistente como Maria. Não dá ouvidos à voz do opressor, né? Deus é único, mas cada um de nós vemos Deus, né, com nossa fé, com nossa crença em Deus, né? Quantos comentários maldosos eu já vi aqui, né, ao meu respeito, à minha pessoa, né? Comentários, né, para querer realmente me parar. Mas eu não quero olhar para isso. Eu quero olhar para Jesus, que é o autor e consumador da fé. Ele disse: olhai para mim e sereis salvos. Se nós olhar para o homem, nós caímos. Marta estava ali, apavorada, querendo que Maria parasse de ouvir Jesus para ajudar ela nos afazeres, fazendo queixa para Jesus. E Jesus: Marta, Marta, olha a paciência de Jesus. Maria está escolhendo a boa parte, escolha você também. Eu acredito que ele, né, deve ter chamado também, porque tem algumas coisas que a gente imagina, né? Não está na Bíblia, mas tem coisas que a gente imagina numa conversa de amigos, né? Aqui a Bíblia retrata algumas coisas, mas na nossa imaginação humana, né, eu sei que a gente não pode aumentar nada que está aqui, né? Quando eu falo algo que é da minha mente, eu falo, é pensamento humano, né? Nós temos nossos pensamentos humanos,
Afinal de contas, Jesus, quando ele pregava para o povo entender, era por parábolas. Ele falava uma parábola para o povo entender o que era que ele queria falar, o que era que ele estava pregando ali, né? E às vezes a gente recebe críticas que querem, né, cada um querendo ser mais certo que o outro, cada um quer ter mais Deus do que o outro, cada um quer ser mais sábio que o outro, né? Mas eu estou aqui em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oh, glória a Deus! Eu estou aqui porque Deus é bom, porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem chama. Ele não chama os capacitados, não. Ele chama né? Ele capacita os escolhidos dele. Aleluia! Ele te capacita para, né, levar as boas novas. Né? Ele diz que aquele que está com ele não está contra ele. Louvado seja Deus. No grande dia vai ter muita surpresa. Aquilo que o olho não viu, que não desceu ao coração do homem, é o que ele tem preparado para nós. E é essa dimensão espiritual que eu quero estar, olhando para Jesus, pensando nas coisas que são de cima. Aleluia! Para Maria não havia coisa mais importante do que estar ao lado de Jesus. Tarefas cumpridas, filhos bem-sucedidos, casa em ordem, roupa lavada e passada, comida feita, saúde, dinheiro e outra coisa mais. São boas e são importantes sobre uma condição: que elas não roubem o tempo que deve ser dedicado a Jesus. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Oh, louvado seja Deus! É isso que nós temos que ter como exemplo. Maria escolheu a boa parte, a melhor parte. Aleluia, que é de estar com Jesus, né? Vamos priorizar o tempo para Jesus. Vamos tirar um tempo do nosso tempo para estar com Ele. Aleluia, como é bom ouvir, né? Uma boa ministração, né? De ensinamentos que vai mexer lá na alma da gente. Aleluia, como é bom estar contigo, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. O Espírito Santo está no nosso meio, que Ele é o nosso consolador, nosso ajudador. É Ele que abre a nossa mente e nos dá entendimento, sabedoria. Que Ele venha nos trazer a sabedoria hoje para estarmos, né, entendendo a voz do Pai. Aleluia. Tem uma história hoje que tem por título Prioridade da Presença de Deus. Quanto a Maria, ela fez a escolha certa. Aleluia. Quando Jesus visitou a casa de Maria e Marta, esta ocupada distraiu-se com seus muitos afazeres. Sua irmã Maria escolheu sentar-se e ouvir ensinos de Jesus, recebendo a sabedoria e a paz que nunca lhe seriam tiradas. Oh, glória a Deus! Quando Marta pediu a Jesus que encorajasse Maria a ajudá-la, ele respondeu: Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Deus deseja a nossa atenção. Às vezes, como Marta, distraímos-nos com tarefas e problemas, negligenciamos a presença de Deus, embora apenas Ele possa conceder a sabedoria e a esperança que precisamos. Oh, glória! Ao priorizarmos o tempo que passamos com o Senhor, por meio da oração e meditação das Escrituras, Ele nos dá a orientação e a força para enfrentarmos os desafios que surgem adiante. Oh, glória a Deus, que o Senhor, meu Pai, venha me dar força, venha me revestir, venha me encorajar para os desafios que eu possa enfrentar no meu dia a dia, Pai. Oh, glória a Deus. O que afasta a sua atenção de Deus? Pense no que é que está te afastando, né, da presença, da atenção de Deus. Pense aí. O que é que está te tirando da presença de Deus? O fato de chegar-se novamente a Ele traz clareza? Como traz? No meio da caminhada, às vezes, a gente fica tão disperso e a gente para de sentir essa presença, de ouvir a voz de Deus. Mas no momento que a gente se volta para Ele, Ele está sempre preparado, né?
Geração vai, geração vem, e Deus é o mesmo. Ele está pronto todos os momentos para nos abençoar, para falar conosco. Basta nós estarmos com os nossos ouvidos atentos a ouvir a voz de Deus. Querido Pai, ajuda-nos a remover a distração e apegar-nos ainda mais a Ti. Amém. É o que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Louvado seja Deus, que todos tenham um dia abençoado, que o Senhor possa estar na direção de tudo. Em nome de Jesus, Deus abençoe a tua vida, tua casa, tua família e toda a tua parentela. Amém? Fique na paz.